Estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas. Inês Aparecida, essa semana chegamos atrasadas aos lares dos nossos ouvintes. Chegamos atrasados, mas só um dia Só um não dia. mata, não. Também a gente não podia gravar no feriado, não. Não, meu povo, por favor, desculpa, viu? Haja feriado! E hoje estamos com Ébeli Rebouças e Marcos Paulo, nosso convidado, já será devidamente apresentado. Tudo bem, Ébeli? Como estás? Tudo ótimo. Já quero o próximo feriado da próxima semana, 1º de maio. Depois eu não sei se tem outro, mas eu já estou assim, contando nos dedos. Mas tá tudo bem, tô feliz. Fui pro show do Guns pelas Cunhãs, ó. Diga aí a minha pulseirinha de imprensa, depois eu conto como é que foi. Mas tô morta de feliz aqui que o Marcos Paulo tá aqui para ajudar a gente, porque assim, eu tô mal dando conta da política do Ceará. E hoje nós vamos falar do Nordeste, então eu vou só aprender aqui, viu, Marcos? Eu vou aprender, porque eu não consigo acompanhar, não. Recife, Maranhão, Pernambuco, Maranhão, não sei de nada, não. Vai ser tu que vai explicar pra gente. Pois é, hoje recebemos aqui meu colega de mestrado, foi um colega comigo, mas hoje é professor do doutorado em Políticas Públicas da UES, Marcos Paulo Campos, pesquisador do Observatório da Política do Nordeste, membro também do Núcleo de Estudos em Democracia, Desenvolvimento e Território da UVA. Muito bem-vindo, coisa boa te ver aqui. Obrigado, Camila, Ébeli. Obrigado a todo mundo que acompanha As Cunhãs. Eu sou curumim, vocês sabem, né? Ah, é? E é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Vamos conversar. Pois é, o Marcos Paulo está com essa pesquisa sobre as candidaturas no Nordeste, na região Nordeste como um todo, que é uma área muito delicada, porque geralmente vota muito no Lula, mas dessa vez, mais do que nunca, vai estar em disputa, né? Cada voto vai valer muito. E é uma área que tem questões próprias, né, em cada estado. Não dá para dizer que está tudo igual, homogêneo. Tem situações diferentes em cada estado e a gente vai trazer esse panorama hoje, além de outros assuntozinhos, né, gente? Que atualizações não faltaram. Quem acompanha a comunidade das Cunhãs no WhatsApp já tem mais informações sobre o que tem acontecido nos últimos dias, porque a gente está só botando atualização lá. Então, vocês não sabem da comunidade? O negócio é novo, começou agora há poucos dias. A gente criou uma comunidade no WhatsApp que está muito legal. Então, você, a partir de R$19 por mês, você paga, já contribui com o podcast e entra nesse clube exclusivíssimo que a gente chama de Cozinha das Cunhãs. E lá a gente publica, a Ébeli publica um vídeo. Todo dia, mulher, nós estamos empolgados, porque o plano inicial era ter 3 conteúdos por dia, segunda, quarta e sexta. Por semana. Por semana. Agora, mulher, tá 3 por dia, bem difícil. Não, menina. E aí a gente também, avisar aos companheiros que queiram se interessem, que a gente abre algumas horas, 2 horas, para comentários. Porque geralmente esses grupos, essas comunidades, né, Marcos Paulo, são fechadas. A pessoa fala, nós, por exemplo, falaríamos e não tem resposta. Mas não, a gente abre e fica conversando com o povo. Inês, eu tô sabendo que tem algumas pessoas que às vezes torcem o nariz para episódios das Cunhãs e que estão ligadas nessa comunidade. Eita, tem filtrado. Apoiando o podcast, tá ótimo. Soube disso num evento assim muito light. Infiltrados, aí tem que ter cuidado, viu? Tudo que a gente fala lá tem que ser possível de ser falado em outro. Eu lá vou ficar com medo, nunca tive medo nem de general da ditadura, vou ter medo de olheiro, de infiltrado. Às vezes o seu jardim tem uma florzinha ali, né? Acho que deve ter o jardim. Agora não é mais florzinha, não, é bicudinho. Deve ter bicudinho, porque eles são loucos, são os que mais se queimam. A gente mete o pau aqui no PL, não sei o quê. Nada, os pobrezinhos ficam tudo lá. Mas vá falar, ao menos assim que o Ciro perdeu 3 fios de cabelo. Mas só vai ficar doido. Vai falar logo do cabelo, né, Inês? Mas tem os bicudinhos que são gente boa e que realmente gostam do podcast, né? Se revelaram, inclusive, né? Eu voto no Ciro, mas gosto de vocês. Temos mas tem uns que isso não aí é gostam, muito não. amor, tem que valorizar. É muito amor. Tem uns, é sério, que tem ódio a gente, mas sabe os episódios decorados, tudinho. Decorado. Ouve toda semana. Tem gente que sabe mais do que eu. Diz que é isso, sou curumim desde sempre. Como é que vocês sabem mais? Marcos Paulo tem uns que ele diz os minutos. No minuto tal, vocês disseram isso. Aí a tendência é persecutória. Tem que ter cuidado com esse cara. Vocês estão sentindo o clima da comunidade? Então, é mais ou menos isso. Aí começa aquela fofoca. Enfim, vale a pena. Então, quer apoiar as Cunhãs? Bora apoiar pela comunidade das Cunhãs. Então, a partir de R$19 por mês, se quiser apoiar com mais dinheiro, pode também, tá? Mas com R$19 você já apoia, já entra na comunidade e participa dessas conversas. Então, eu vou deixar aqui na tela o endereço
de como você faz, né, para se filiar aí, se tornar um dos membros da comunidade das Cunhãs, tá bom? E na descrição do episódio também tem. E fora tudo, se você for lá no Instagram das Cunhãs, lá na nossa bio, tem também no Linktree, você entra direto, já entra direto para apoiar e faz tudo, tá? E o Pix, se você quiser mandar só um Pix para agradar a gente, também pode ser, a gente aceita, tá certo? ascunhaspodcast@gmail.com. Temos produtos à venda ainda. Tem viseira, canga, é se quiser, né? Caneca nova. Chegou o boné que o povo ia pedindo das Cunhãs que tinha acabado, vinho, aquele da cor bem escura. Vai lá, se quiser comprar. A conversa é pelo Instagram das Cunhãs. Então você vai lá, fala no direct, encomenda, que são produtos lindos, dá pra dar de presente. No direct, quem é a vendedora sou eu. Ainda encontra a Inês. Olha aí que beleza. Pois é isso. Bora começar, né? Bora começar, Marcos Paulo. Assim, o Nordeste, como eu já comecei falando, é bem diverso. Tem estados que são mais direitosos, tem outros que são mais à esquerda. A gente tem situações mais tranquilas, outras mais acirradas. Dá pra gente um panorama de como é que tá a situação desse quadro partidário no Executivo, nesse momento? Como é que tá? Bem, assim, o Nordeste é uma região, digamos, de importância número 1 para o campo do lulismo, né? Mas ela não pode ser dispensada, nenhum partido nacional dispensa, mas ela não pode ser dispensada também pelo campo do bolsonarismo, se a gente pensar esses dois grandes campos políticos nacionais e tal, né? É claro que cada um leva da região o que pode, ou o máximo do que pode, né? Nós estamos entrando na eleição, estamos aqui no período pré-eleitoral, e nós temos 20 anos da grande eleição de virada do Nordeste, que foi a de 2006, né? Porque a virada nacional com o Lula em 2002, somente o Piauí que acompanhou. É quando o Wellington Dias é eleito, né? Em 2006, você tem os grandes colégios eleitorais da região virando pró-Lula. Você tem a vitória do Jacques Wagner na Bahia, que inclusive estava fora da cogitação inicial, né? Se não me engano, até na semana da eleição ele apareceu em terceiro lugar. Lembrando, né, que a Bahia era o estado que estava há milênios sendo governada pelo Antônio Carlos Magalhães, né? Por aquele grupo político. Foi um elemento simbólico muito grande, porque era uma espécie de marco, né, do conservadorismo, do poder tradicional, da sobrevivência da ditadura, não é? O carlismo, o fim do carlismo. Mas não aconteceu só isso naquela eleição. Teve também a eleição do Eduardo Campos, em Pernambuco, e teve a eleição do Cid aqui. Né? E eram eixos que estavam vindo do governo federal, porque Jacques, Eduardo tinham sido ministros do Lula, né? O Cid, o irmão era ministro do Lula, tinha, digamos assim, se deslocado do PSDB, feito todo um caminho, né, até a composição, que naquela época a distinção era PT-PSDB. O irmão, gente, para os mais jovenzinhos, era o Ciro. O irmão era o Ciro, né? E o PT na vice do Cid, né? O apoio da então prefeita da capital, Luiziane, petista naquele momento. Então, foi uma virada muito significativa, né? Depois de um tempo, você teve, digamos, os casos tardios, né? Como o Rio Grande do Norte. Nessa época também teve a eleição do governador de Sergipe, Marcelo Deda, não é? Que anos depois veio a falecer, né? Sim. E você teve os casos mais tardios, como, por exemplo, do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, a região, ela já votou no Lula em 2002, mas estava junto com o país. A partir de 2006, ela passou a ter... ela entra de cheio, né? E vai se tornando esse pilar, não é? Que, inclusive, vai sendo recebido de forma muito polêmica na leitura nacional, né? Porque essa participação do Nordeste, essa força eleitoral do Nordeste pró-Lula, pró-PT ou pró-lulismo, ela não foi lida de uma forma positiva, né? A região Nordeste, alguma coisa acontece, talvez porque é o centro das redações do país, das editoras, das grandes universidades, é o eixo Rio-São Paulo, que a leitura do Nordeste é sempre negativa. Nos anos 90, o Nordeste votava no Fernando Henrique, mas não por um bom motivo. Votava porque estava acompanhando seus líderes locais, que eram do PFL, do MDB, e eram a ponta mais atrasada da aliança, e o Nordeste, portanto, ajudava o governo Fernando Henrique, que seria um governo liberal, clássico, a perder conteúdo transformador. Entram os anos 2000, o Nordeste se torna esse pilar do lulismo e também, outra vez, não aparece muito bem. Tá votando no Lula porque tem o Bolsa Família, porque são morta-fome, porque, enfim... Então, não há uma observação mais complexa para perceber que o crescimento percentual econômico do Nordeste foi maior do que a média nacional.
O Nordeste teve uma expansão de serviços públicos de qualidade, universidades, institutos federais. Não enxergam isso, não enxergam. Atração de polos de industrialização importantes em toda a região. Transferência de polos de qualificação técnica, como, por exemplo, o ITA agora, o INPA da matemática que está indo para o Piauí, não é? Então, e também não consegue ver o redesenho das cidades de médio porte da região, que passaram a ter uma outra característica. Estou falando de Petrolina, Caruaru, estou falando mesmo de Juazeiro do Norte, Sobral, Itabaiana, enfim. Então, é uma transformação regional muito significativa que é apagada quando você observa a orientação eleitoral. E mais, do ponto de vista da participação eleitoral, que seria um critério para qualquer liberal, para qualquer progressista observar, a participação do eleitorado do Nordeste cresceu cerca de 2%, ou quase 3% nesse período. Ou seja, houve aumento da cidadania eleitoral do Nordeste. Por quê? Porque houve redução do analfabetismo, a própria região passou a ser mais incorporada nos debates nacionais, não é? E enquanto aconteceu o decréscimo da participação eleitoral do Sudeste. Não é? Então, é um conjunto de fatores que eu diria positivos, que eu não entendo ainda exatamente por que são encaixados de forma negativa na leitura intelectual ou jornalística do eixo Rio-São Paulo. Mas é preconceito. Então, e ignorância. E ignorância. Porque eu conversando, meu cônjuge, conversando com pessoas assim do eixo lá Sudeste, a galera não entende e não percebe essas mudanças que aconteceram na região, não. É assim, de uma miopia, de ou não querer enxergar, ou por ignorância mesmo, não percebem o ganho na qualidade de vida, o ganho econômico, não sabem, não percebem. E botam na conta do quê? Do Bolsa Família. Do Bolsa Família. É uma ignorância. E aí, digamos assim, as eleições últimas, que são eleições críticas, a 18, a de 22, e essa também será... O que é uma eleição crítica? Quando as tendências normais de observação que a gente aprendeu na universidade, né, Camila? As tendências que a Inês sempre usou para construir as matérias dela, quando essas tendências não explicam o momento. Por exemplo, governo mal avaliado vai mal na eleição. Não foi o caso do Bolsonaro, em 22. Não é? Então, as eleições de 18 e 22, elas são eleições de teste para essa narrativa. Por quê? Você pode dizer assim, o Nordeste vota por causa da política social. Bolsonaro deu aumento significativo, inclusive o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social, ao longo dos governos Lula e Dilma, não estava entre os 5 maiores da República. Quando termina o governo Bolsonaro, ele passa a estar. 87% do MDS é Bolsa Família. Então, o Lula recebe em 23 um MDS, inclusive, turbinado. Isso é uma coisa estranha que você pode dizer. Como assim? Isso aconteceu. Na época da pandemia, aquela história, o auxílio passou para R$600. Aquilo ali pegou muita gente também. Mas em 22, a eleição foi feita num regime emergencial. O Bolsonaro faz um regime emergencial, dá aumento do Bolsa Família. Isso. Nesse momento, na boca da urna, e o Nordeste não virou sua posição. Então, se fosse só... Se o Nordeste vota... Eu ouvi de um professor nosso, uma vez... o Nordeste vota no Estado. Em 22, o Nordeste não votou no Estado. Em 18, o Nordeste não votou no Estado. Marcos Paulo. Então, tem que entender melhor a região. Agora, tem tudo isso, os crescimentos, os índices de crescimento no Nordeste, na indústria, né, na educação e tal. E estamos vendo que o voto em Lula está murchando. Que explicação? Como é que a gente explica isso? Né? Porque o bolsonarismo se organizou melhor na região. Aí nós temos que começar também a entender a complexidade. O que há? A melhor votação desse campo lulista no Nordeste é 2006. Passa de 70%. Tá? Nós tivemos na eleição passada 69,34%, se não me engano. Acho que o número é esse. Né? Então, teve um decréscimo pequeno, mas teve. Né? O PT Nacional queria os 70%. Imaginava que o Lula faria 51% se o Nordeste desse 70%. A conta estava mais ou menos correta. Né? E ajudou a chegar a 69% o fato da Bahia ter tido segundo turno. Porque no Ceará não houve, em razão do PSOL não ter tido candidato. Se o PSOL tivesse tido candidato, teria tirado 2% do Elmano e teria tido segundo turno. Na Bahia, o PSOL teve, então o Jerônimo fez 49%, mas teve um segundo turno. Então manteve toda a estrutura de campanha e isso ajudou o segundo turno. Poderia ter sido poderia ter acontecido de outra forma. Né? Então, essa é a primeira coisa. Houve uma organização maior
desse campo aqui para aproveitar o potencial que eles efetivamente têm. E onde é que está o potencial dessa turma? Principalmente em cidades que têm segundo turno, cidades que passam de 100 mil eleitores, 200 mil eleitores, né? E nas capitais, né? Então, você tem, por exemplo, algumas capitais que são um terreno bem espinhoso para o petismo, como, por exemplo, Aracaju e como Maceió. a capital do Rio Grande do Norte, como Maceió, né? Alagoas. Maceió agora acho que está até mudando um pouquinho o cenário, né? Com aquele JHC que andou Mais ou menos. elogiando A Lula e distinção... tal. O JHC, que é o prefeito, né? Ele tem que elogiar o Lula porque o Lula colocou a tia dele no STJ, né? Então, assim, é um elogio que... Isso é aonde? Um elogio Desculpa. caro, né? É Alagoas. Na Alagoas. Maceió, Alagoas. É porque o nome dele é grande, mas chama JHC. JHC. E ele apareceu na política, naquela onda de nova política. Ele tem uma base lavajatista forte na Tem. capital. E como ele é Caldas, e o sobrenome é tradicional na política local, houve esse investimento de marketing de constituir o JHC, que aí apaga a tradicionalidade. Apaga o Caldas, né? Ele, inclusive, participa, né, de um imbróglio local, né? Já podemos até começar, Sim. que é Alagoas, porque não está nítido para onde é que o JHC vai. Ele tem um potencial de votos para governo, para Senado, não está nítido. O Alfredo Gaspar, que não era uma figura tão grande, é um bolsonarista, não é? Relator da CPMI, do INSS. Ele não era uma figura tão grande na política local, mas com a relatoria, com a filiação ao PL, na presença do Flávio Bolsonaro, ele entrou agora na corrida para o Senado e está complicando, porque tem também o Renan Filho, que vai tentar voltar a ser governador, o Renan Pai, que vai tentar ser reeleito senador. O atual governador Paulo Dantas pode tentar o Senado também. Então tem um imbróglio grande em Alagoas. O Arthur Lira lá, mas e ainda tem o Arthur deve Lira. ser para a reeleição mesmo, né? Exatamente. Só que o Arthur Lira seria um virtual aliado do JHC. Ocorre que houve gestões do Renan articulado com o governo federal que envolveu a nomeação da tia do prefeito. E o prefeito se deslocou, porque o prefeito vinha mesmo, seria uma frente muito difícil para a família Calheiros enfrentar em Alagoas. O PT não é protagonista do cenário local, né? E seria, portanto, muito difícil. Então, o governo federal entrou e houve esse deslocamento. Então, é possível, inclusive, que Alagoas, dessa vez, ofereça um pouco mais ao Lula do que o que já ofereceu. Porque o JHC se deslocou e não será um candidato anti-Lula. Né? Hoje já foi multado pelo TRE de lá, porque está fazendo propaganda antecipada. O JHC. Porque ele é bem jovem, ele ainda tem essa vantagem, né? Que são as placas de inauguração, né? Não, ele botou, foi JHC para todo o estado, coisa assim. JHC por toda Alagoas. E teve umas placas da prefeitura também com o nome dele muito grande, digamos assim. Então, Alagoas pode dar uma guinada pro Lula, né? Dessa vez. Pouco mais, pode. Certo. Porque deve ter aí a maior parte dos políticos de maior voto ou está claramente no palanque, porque em Alagoas o lulismo é dirigido pelo MDB, né? Renan. Ou não estará, digamos assim, ferrenhamente anti-Lula. Nem o Arthur Lira tem esse interesse, por exemplo. Marcos Paulo, só para a gente encerrar Alagoas, Collor morreu, né, em Alagoas? A família Collor. Acho que não parece ter nenhuma... Não manda mais nada. Importância. Né? Coitado, mulher. Coitado para ele. Para ele. Né? Ele deve ele está em prisão domiciliar, né? Mas, né, se lascou. Saíram bastante. Como se lascou-se indo e voltando. Diferente do Maranhão, que das famílias mais antigas, né, aquelas que tinham poder na região até o começo dos anos 2000, né? O nosso observatório até lançou um livro tratando disso, essa grande virada. No Maranhão, por exemplo, quando a Rosiana Sarney é colocada para o Senado, ela pontua bem. Ela fica entre os 3 primeiros lugares. Não há nenhuma certeza de que ela vai participar. Ela está enfrentando uma situação doente, de adoecimento muito intenso, mas o nome dela tem ainda uma relevância, que não é o caso em Alagoas. Pois fala aí do Maranhão, Marcos Paulo. No off eu te perguntei, a gente tem alguns estados que a gente está mais antenado, mas outros nem tanto. Aí tu disse que o Maranhão estava pegando fogo, né? O negócio ali tá quente. O Maranhão, gente, é uma situação do verdadeiro espalha-brasa. Porque Ai, gosto. A base dinista, ela
A base o quê? Dinista, que vem do Flávio Flávio Dino. Dino. Ah, né? do Dino. O Flávio Dino foi... Nem associei dinista ao Dino. Olha aí, tá vendo como é perigoso? Quando a referência política mais forte sai de cena, é um risco, né? Então, o que é que houve? O Flávio Dino foi responsável pela montagem de uma aliança ampla para derrotar a família Sarney, não é? Lá no início dos anos 10, né? Foi vitorioso nisso, conseguiu administrar bem, mas era um grupo muito heterogêneo, né? Torceu o PT no Maranhão se dividia muito, né? Inclusive se prejudicou muito, porque o Maranhão, a família Sarney, junto com o ACM, na Bahia, foram rachas importantes da direita tradicional favoráveis ao Lula em 2002. Verdade. Não é? Por conta das tensões com José Serra, né? E acabou que o PT local no Maranhão vivia se dividindo entre estar com Rosiana ou não estar, era um problema. Então, o Flávio Dino, com o tempo, conseguiu até praticamente ter o diretório todo, enfim. Mas o fato é que a ida dele, né, para o governo e depois a ida para o STF, que limita muito a sua possibilidade de coordenação política, né? Digamos assim, abriu um espaço para uma autonomização negativa do seu sucessor, que é o Orleans, né? O Brandão. O Orleans Brandão. Então... Brandão que era até do PDT, né? Se não me engano, era. E ele governa e foi, digamos assim, por dentro do governo, querendo constituir um rumo sucessório próprio em torno do seu sobrinho. E aí foi dando dificuldades com o vice, o Felipe Camarão, que é do PT, né? Também na disputa para a capital, há 2 anos atrás, esse grupo já estava muito dividido, acabou dando a vitória do Braide, que é do PSD, e como vocês devem ter percebido, né, na janela partidária, o PSD cresceu pelo Nordeste e pelo Nordeste lulista. Sim, né? sim. E dizem até que o Kassab tem conversado muito com Fernando Haddad, né? Vamos ver no que isso vai dar. Mas o fato é que o PSD cresceu no Nordeste O Kassab, né, e por dentro do lulismo. Que lá em São Paulo foi meio descartado pelo Tarcísio. É isso. Sim. Aí ele vai atrás das oportunidades, né? Ele quer se dar bem e crescer. PSD ganhou em Pernambuco, por exemplo, Túlio Gadelha, né? Isso. Ganhou com o Túlio Por uma Gadelha. operação da governadora. Mas para fechar o Maranhão, assim, o cenário é de muita divisão, tem muitas candidaturas para o Senado, né? Tem a questão também que o PL local foi muito fraturado por 3 condenações no STF de deputados federais. O PL, em razão de desvio de verbas das emendas, as famosas emendas do orçamento secreto, foram, inclusive, os primeiros condenados, ao que parece, né? Isso atingiu um deputado lá que tinha muito voto, enfim. Então, o PL também sentiu. Então, é um estado tendencialmente lulista, onde o PL não está muito bem organizado, né? O Josimar de Maranhãozinho foi condenado, o pastor Gil foi condenado, né? Então, cria toda uma dificuldade. Então, é um cenário de muita divisão local que deve permitir que o eleitorado nacionalmente se oriente como sempre se orientou. A disputa interna que é intensa. Não se sabe hoje, por exemplo, se o Felipe Camarão será candidato ao Senado. Felipe Camarão, aquele que já veio no Descobrimento do Brasil, né? Felipe Camarão. Eu não sei vocês, mas eu tô doidinha com esse tanto de nome. Eu quero, a cada estado, Marcos Paulo, cada estado tu é muito termina dizendo assim, é mais pro nosso lado ou mais pro outro, para poder entender. Porque é muito nome. É o Orleans de Bragança, é o Camarão. Não há. Eu vou sair daqui não há. O supletivo do J. Ebeli, não há hoje nenhum estado que tem uma tendência clara de ter maioria bolsonarista no voto presidencial. Certo. Agora, a disputa interna tem muitas particularidades. A gente está falando dos estados mais quebrados. Começamos pelos mais quebrados, né? Alagoas, o Maranhão, a quebradeira é grande. O Braide, ex-prefeito da capital, acabou de sair, né, para ser candidato, pontua super bem nas pesquisas, mas não se sabe o campo dele. O Felipe Camarão, do PT, pode ser o senador dele? Pode. Mas não se sabe. Mas, de todo jeito, esse povo está brigando internamente, mas vai pedir voto para o Lula. Possivelmente sim. O Braide já... Flávio Bolsonaro deve ter dificuldade. Já circulou. Sim. Enfim, o Braide, inclusive, tem tido conversas abertas com a direção nacional do PT. Ele é PSD. Sim. Né? Ele já tinha parcerias com o governo federal como prefeito. Né? O Lula também se constrange de ir para cima do governador, porque o governador é um parceiro do governo federal. Claro. E está bem avaliado. Tá? Então, o sobrinho pontua bem. Quando o sobrinho é associado ao governador, ele pontua bem. Então, a despeito da confusão local, o voto nacional mantém a mesma tendência.
né? Aí falando de um estado que é bem calminho, que parece que está tudo definido, Piauí, que a Inês conhece bem, frequenta bem, dizem que o governador lá, o Rafael, super bem avaliado. Qual é o partido dele ainda, Rafael? PT. O histórico do PT é o mais longo do Brasil, eu acho, né? No Piauí. O do Piauí é o mais longo. O pai do Rafael foi o fundador do PT do Piauí, o pai do atual governador. O pai do atual governador. E assim, o Piauí já é bem diferente dos casos do Maranhão e de Alagoas, porque o Maranhão e Alagoas têm nacionalização moderada. O que é a nacionalização? É quando pelo menos um dos competidores mais fortes se referencia muito em algum candidato nacional, seja o lulismo, seja o bolsonarismo, seja para um lado ou pelo outro, né? No caso do Piauí, a nacionalização é forte, porque o Rafael Fonteles é muito... Quando tem ou PT ou PSB, a nacionalização é intensa. Então, o Rafael Fonteles tem muita identificação, enfim, o Wellington Dias, ministro... o Piauí, se não me engano, é um estado que tem modelo de cadastramento do Bolsa Família, né? E agora o Rafael Fonteles trabalha toda uma articulação da ideia de uma espécie de Piauí moderno, essa coisa da ida do INPA, dos índices educacionais, enfim, formação de profissionais qualificados. Isso se soma, do ponto de vista da campanha para governador, será muito nacionalizada. Ele tem, inclusive, plenas condições de ser reeleito em primeiro turno, né? Agora, a aliança aí é mais ampla e os senadores dele não serão petistas. Será um do MDB, possivelmente, né? E um, se não me engano, do PSD, né? Que esse PSD esse Kassab não é brinquedo. Não é brinquedo. Não. Agora, o PSD, Inês, ele parece ter o candidato que vai, digamos assim, disputar mais, que vai ter que brigar pela segunda vaga, né? No outro campo, né? O ex-prefeito de Floriano, que, se não me engano, é do PP, deve ser o candidato. Não será um campo assim de um bolsonarismo, digamos, raiz, né? Assim, será um campo mais centrônico, né? Que deve ser o campo onde estará o Ciro Nogueira, tentando se manter no Senado. E ele vai possivelmente disputar com o segundo nome do Rafael. Deve ser o embate mais intenso, né? Porque no Piauí o PL vai lançar uma candidatura estadual de alguém que não tem mandato. Vai lançar uma candidatura para o executivo estadual, vai tentar ser governador, vai ter uma candidatura, digamos assim, para marcar a posição, alguém que não tem mandato. Então, os nomes mais fortes serão esses em torno do Ciro Nogueira, ele praticamente que está montando o palanque, né? O candidato a governador vem de uma cidade de médio porte, que é Floriano. Então, deve ter uma competitividade, mas a grande coisa mesmo é o Ciro Nogueira tentar se reeleger. E o Ciro Nogueira é aquela coisa, é bolsonarista, peronomútil, porque na eleição passada estava com o Wellington Dias, né? Estava com o PT, e, enfim, ele é centrônico, né? Então, é outro estado em que uma campanha nacionaliza muito pró-PT e a outra campanha também competitiva, não mergulha no bolsonarismo. Isso colabora. O Nordeste é para o PT o que o Sul é para o bolsonarismo, né? Você olha para o Rio Grande do Sul, o PT não terá candidato, vai ter um senador na chapa da Juliana Brizola. Em Santa Catarina também não terá candidato, vai ter um candidato do PSB, um cara, inclusive, que fez uma migração do bolsonarismo para o PSB, enfim. No Paraná também vai apoiar o Requião Filho e vai ter a Gleisi como candidata. Então, só que lá são 3 estados, aqui são 9, né? Então, reza a lenda que lá no Piauí, o companheiro aí, Rafael, tá tão assim, com a bola cheia demais, que o Wellington Dias já está com medo dele. Eles disputam a liderança do PT, né? O Wellington é o dono do PT há quantos anos? E parece que quer andar botando filho também. E o Rafaelzinho... Rafael não tem nem 40 anos ainda, menina. O governador do Piauí não tem nem 40 anos. Tem um pique, inclusive, físico, sabe? Sim. Corre e não sei o quê. No interior, o pessoal fica atrás dele com a língua de fora. Mas está se achando muito... Isso é que eu soube, né? E o Wellington Dias até está com medo. Tomara que ele baixe a bola para não ter racha também no PT lá. Embora o candidato dele a prefeito há 2 anos atrás foi um nome bem petista, né? Perdeu, mas foi a melhor... mas foi a melhor performance do PT em Teresina, né? E foi com todo o apoio do Rafael. Então, são disputas, digamos, por enquanto, dentro de casa, né? Dentro de casa. Mas, assim, nacionalização forte no Piauí. Onde é que tem a nacionalização mais forte, mais intensa pelo lado petista? É na Nossa Senhora Bahia.
A Bahia é a Nossa Senhora petista, porque lá nós teremos a chapa dos governadores. O Jerônimo vai para a reeleição e 2 ex-governadores petistas estarão candidatos ao Senado, Jacques Wagner e Rui Costa. É assim batizada a chapa dos governadores e, digamos assim, mantendo o arco de alianças. O PSD continua, o Otto Alencar continua na aliança, o MDB continua na aliança. O Otto Alencar, ele está fora da disputa. Ele não vai ser candidato, ele vai coordenar, inclusive, a campanha, possivelmente. Ou ele já deve ficar sem mandato. Ele vai coordenar a campanha, deve ser um coordenador das campanhas majoritárias na Bahia. E ele, inclusive, foi importante para defenestrar o Ângelo Coronel, né? Que é, inclusive, compadre dele, né? Mas o jogo lá em cima, é muita coisa. Mas houve uma disputa intensa no cenário baiano, né? E o Ângelo Coronel, inclusive dizem que o Jerônimo tem muito carinho pelo filho do Ângelo Coronel, que parece que é um prefeito, né, de uma cidade. Diz que foi a maior pena do Jerônimo foi perder a amizade desse prefeito, mas não tinha jeito, porque o Coronel queria ser candidato e não cabia. Como é que está a avaliação do Jerônimo, do governador Jerônimo lá na Bahia? Porque eu só ouço dizer que o pobre é um chá de bila. Olha, ele tem uma avaliação mediana, que permite ele ser competitivo, mas quando ele é associado ao Lula... Ganha. Ele sobe, né? Então, e o contrário acontece com o ACM Neto. O ACM Neto será candidato, né? Tá com um palanque com o PL vem com o candidato ao Senado, o João Roma, que competiu, né, na eleição passada, inclusive atrapalhou o ACM Neto em certa medida. Dessa vez estão aliados, né? Mas é uma chapa também que não vai buscar uma identificação nacional. Mas né? Aqui, assim, Marcos, o Ceará, imagino eu que deve ser um dos estados do Nordeste também com uma nacionalização forte, né? Porque o discurso, tanto do governo Elmano quanto da oposição, sempre puxam para essa questão do nacional. O Elmano, com essa história do alinhamento, tanto é que nas propagandas do não para, não para, não para, o Elmano mostra as obras do governo federal também. Ele traz uma identificação, uma tentativa de fazer tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Governo federal, governo estadual, nós estamos tudo junto. E do lado da oposição, tentando descapitalizar politicamente esse alinhamento. Olha aí, falaram no Ceará 3 vezes mais forte, 4 vezes mais forte, e está aí o estado abandonado, não sei o quê. É, de fato, um dos estados com maior nível de nacionalização. E a outra pergunta, essa história do Ceará mais forte, com esse alinhamento vertical, ainda cola com o eleitor? Olha, de cara, os 4 casos de nacionalização forte podem anotar. Vocês aqui, quem está em casa. Bahia, Pernambuco, Ceará, Piauí. Certo? Sim. E a gente vai dar as razões, né? No caso da Bahia, assim, é uma nacionalização quase que absoluta, né? E por que foi possível o PT ter o candidato ao governo e os 2 candidatos ao Senado? Porque o PT ganhou muitas prefeituras na eleição passada. Então, no jogo interno, estava nítido que quem tivesse muitas prefeituras teria uma certa precedência. O segundo maior foi o PSD, né? Mas houve, digamos assim, divisão de poder no Estado, houve indicações do Otto Alencar, se não me engano, o filho, para o Tribunal de Contas do Estado, né? Com o apoio do governo estadual. Então, essa composição é possível. Sem falar que isso... vai abrir todo um espaço de discussão, que é o que eu quero dizer aqui, já adiantar para vocês, que talvez o Nordeste, do ponto de vista dos governos estaduais, fique menos vermelho em 30. Porque várias alianças... Em 30 e 2030. Em 2030, que o PT, várias alianças, falando do ponto de vista dos governos estaduais, várias alianças que o PT tem na região, os aliados estão em compasso de espera para terem a sua oportunidade. Então, é o caso da Bahia... É o caso daqui, certo? Então, e é o caso do Piauí também, certo? Então, na medição de forças de 2024, o PT se saiu bem dentro da sua aliança, né? E, portanto, pôde ter essa hegemonia no caso baiano. No caso do Ceará, aí você tem aquela, digamos, montagem típica. O governador é do PT, mas os senadores não serão, né? Isso aí já está nítido. Né? A questão é que as segundas vagas em vários estados estão sendo um ambiente... E os vices, né? A gente não tratou ainda muito dos vices, mas... Os vices e os suplentes, né? Os vices e os suplentes. Suplente, né? Claro. Entra na conta. Aí por que eu digo muitas vezes que a região
pode manter a tendência que ela vem apresentando em outras eleições. Ou você olha, por exemplo, o Rio Grande do Norte, o PL está muito isolado, por exemplo. É um estado em que o PT está enfraquecido, a governadora governa desgastada, não tem um candidato. Fátima Bezerra. A Fátima Bezerra, porque Inês, pode ser uma soma de problemas, mas eu te diria assim, de cara, ela foi eleita numa crítica aos atrasos do funcionalismo público. Ela está com esse problema agora, por exemplo, né? Então, quando você tem esses problemas que são assim, que foram razão da sua eleição, né? Inclusive, você não resolve. Ela começou, o governo, inclusive, era um marco, né? Colocando todas as categorias em dia, terminando de pagar. Até o final, acho que do primeiro ano de governo, ela ainda tinha categorias com atrasos, terminando os parcelamentos. Então, agora esse cenário voltou um pouco. Então, isso pesa, né? Mas mesmo com essa situação, o PL lá está com um candidato que inclusive é ex-prefeito da capital, mas o vice é do PL, os senadores devem ser do PL, porque estão muito isolados. A candidatura mais forte na disputa é a do Alisson Bezerra, ex-prefeito de Mossoró, que está fazendo um campo próprio. E um campo meio assim, meio centrônico mesmo, né? Então, tem essas situações. No caso de Pernambuco, aí é outra história, né? Assim, aqui no caso do Ceará, só para fechar o Ceará, né? Aqui você tem, do plano... Do ponto de vista do PT, né, você tem o governador e os senadores são aliados. Tá aberto para os aliados. Claro que uma vaga é do PSB, deve ser do CID, tudo indica. A outra vaga tem aí o nome do Eunício já colocado, vocês o entrevistaram aqui, eu acompanhei, enfim, ele quer muito. Né? Mas deixa eu colocar uma coisa que você Aproveita. falou agora há pouco. Nessa leitura que na Bahia o PT ficou com as 2 vagas porque teve muita prefeitura, se for por essa lógica, o Eunício não entra. Sim. Porque o MDB não tem muita prefeitura. E só tem ele de deputado federal. Exatamente. Aí entraria o PSD, Sim. Possivelmente. É isso que a gente tem que ficar de olho. Se o cálculo for Então, na hora que essa essa turma for sentar, vamos ter que avaliar qual é a soma de recursos eleitorais que você traz. Porque a segunda vaga, em muitos estados, e no Ceará, ela será muito disputada. No Ceará, a segunda vaga será muito disputada, no Piauí será muito disputada. Porque é onde está a oportunidade do setor que não que não fecha nem com o governo estadual nem com o governo federal, de ter um naco de poder, espaço. Né? Então, a disputa vai ser intensa. E no caso do Ceará, o PL não tem uma cabeça de chapa, né? Mas ele compõe uma chapa, ele deve compor uma chapa, não é? Com essa expectativa. É isso que ele vai buscar. Não, o PL, a gente já está vendo essa briga de Senado, né? Para se candidato a senador, a gente já está vendo. Aliás, a gente está adorando. Não, daqui a pouco a gente vai detalhar. Porque, só dizendo para ele, a gente está adorando essa briga de pastor e pastora, né? Que a outra também é pastora. Mas você falou aí, escapou assim. No PSB, possivelmente, o candidato é Cid Gomes. É mesmo, ele desistiu do Júnior Mano, né, o bichinho? É bem possível que o Júnior Mano não fique também sem nada, né? Uma suplência hoje pode ser muito significativa, porque o Cid, daqui a 4 anos, é um excelente candidato para o retorno, não é não? E vale lembrar que nesses últimos dias, ele, pela primeira vez nos últimos tempos, ele admitiu a possibilidade de ser ele próprio candidato. Foi para a TV Cariri News. Ele foi questionado e falou: olha, é o seguinte, o Ciro, eu tenho certeza que ele, numa chapa como candidato a governador, ele vai pedir voto para os candidatos ao Senado da chapa dele. Não vai, por exemplo, trair os aliados dele para votar em mim, por exemplo, se eu for senador, se eu for o candidato a senador. Então, ele já se colocou como possibilidade, de fato. Gente, eu acho até que eles já conversaram, sabia? Sobre isso. Até Ciro e o porque, Cid? Camila... Eles apareceram numa fotografia. Num aniversário. No Foi aniversário, 80 anos do homemzinho baixinho, como é o nome dele? Foi. E eles estavam muito à vontade, sabe? Eles não estavam com cara nenhuma de constrangimento. Eu acho que está resolvida essa parte aí. Pode ter sido pactuado, né? Até porque você não trai aliados recentes, né? O Ciro está com aliados recentes. Não vai ter traição nesse ponto. Não, vai não. No caso, por exemplo, da Bahia, o Otto Alencar era compadre de 30 anos do Ângelo Coronel, entendeu? Então, não. Inclusive, esse racha, claro que ele potencializa o que o PT da Bahia tem, mas ele também deu um pouco de prefeituras ao ACM Neto, né? Também colabora, porque o Ângelo Coronel migrou para a aliança do ACM Neto. Essa história de prefeitura, você ter poder em prefeituras do interior, só não serviu para o Júnior Mano, né? Porque ele se gaba tanto que tem 35,
Mas não serviu para ele, né? Porque a gente teve outros problemas, né? Mas ainda não está fechado, não, viu, Inês? Não está fechado porque ele não vai ser candidato. Mas eu vou apostar 10 contos. A gente pode casar aqui. 10 contos, eu acho que vai ser o Cid. Eu não posso apostar mais que eu acho que vai ser o Cid também. Mas ainda está em jogo. O jogo está aberto. Mas serviu para alguém, claro. Mas às vezes você prestigia muito um correligionário porque ele é importante no jogo concreto de poder, né? Claro. Aí Exato. Claro. tem um peso. Ei, Marcos, mas fala aí dessa história, dessa estratégia. Assim, ela vai continuar sendo útil? É o Ceará, é o candidato do Lula, é o Ceará, não sei quantas vezes, mas eu já perdi as contas. 2, 3, 4. Olha, eu acompanhei vocês aqui entrevistando minha colega Mona Lisa Soares na eleição passada e vocês trataram disso. Sim. E eu, em casa, tive uma leitura um pouco diferente do episódio. Na época, vocês ficaram com mais dúvida se digamos assim, a identificação simbólica vertical, né? Assim, o Ceará 3 vezes mais forte. Eu achava que daria certo porque é apenas uma forma de reapresentar essa relação que é ditada toda hora, né? Como o Elmano, quando associado ao Camilo e ao Lula, cresce, eu te diria que... Vamos aqui, se você tiver que tomar uma decisão, tá no comitê de campanha dele, você olha a pesquisa, a identificação com o Lula e com o Camilo. Você arrocha. Você arrocha o nó. E ainda tem mais. Essa história de não para, ela teve um apelo popular. Foi. As pessoas falam isso, brincam em ambiente de trabalho, sem muita... Eu não sei se já estava também, não sei se o marketing capturou já algum termo que já estava na boca do povo e aproveitou que nem ocorreria do Rui Costa na Bahia. O Rui Costa não estava bem, né? E aí ele injetou um conjunto de entregas e injetou uma campanha de marketing que era o Rui Correria, não é? E isso pegou e lhe deu um sucesso eleitoral impressionante. E quando os adversários começam a usar o slogan também para frescar, é porque o slogan pegou, né? Tá Você vê, por incomodando. exemplo, os adversários do Elmano pegando não para, de, sei lá, de... Aí dar bota errado, umas mas de pronto, dar errado. Aí significa que pegou, né? Pegou. O grupo do Bolsonaro não gostou do Haddad ter chamado Bolsonarinho. E já tem alguns podcasts. O Calma Urgente chama de Bolsonarinho, o Flávio. O Flávio Bolsonaro. Porque tem o uma Flávio quer campanha. apagar o sobrenome. E tem gente que fica falando, o Flavinho. Flavinho, caramba! Ele é filhote de Bolsonaro. É um filhote E o de Bolsonarinho é uma coisa bem arriscada, porque o Bolsonarinho são muitos sentidos, né? Pode ser um Bolsonaro diminuído. Mas pode ser um Bolsonaro fofinho. Pode mas ser, eu vejo pode. como pejorativo. Mas dependendo de quem fala, a mensagem é muito direta. direta. É Bolsonarinho, então não tem aquela coisa, um sabe? Bolsonaro. Do ponto de vista do jogo, de uma mensagem, você tem que passar muitas mensagens com a única palavra, essa pode ser bem... O Brizola dizia que uma gargalhada pode derrubar um governo, né? Uma palavra pode atrapalhar. Uma palavra já atrapalhou aqui em Fortaleza, não foi poste? Foi. Não é? Demais. Acabou com Demais. aquela campanha. Poxa, Foi, exatamente. acabou Foi. o A problema. palavra acabou. Vamos fechar os estados do Nordeste, porque assim, a gente não falou de Pernambuco. Não falamos. E Pernambuco, eu acho que, para mim, assim, pro Lula, o Lula deve estar olhando achando lindo. Assim, ele ganha de todos os lados. O Lula o quê? O Lula ganha de todos os lados em Pernambuco. Eu quero saber se essa impressão é verdadeira. Assim, porque seja o João Campos, seja a Raquel Lira, os dois vão falar bem do Lula, eles vão pedir voto pro Lula. Não sei se a Raquel vai com tanta veemência, mas o João sim. E o Lula, assim, eu acho que em Pernambuco é o estado que ele deve estar achando bom. Pois é, quando você pega esse grupo de grandes colégios, né, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, você tem uma situação confortável para o governo nacional, né? Em Pernambuco é o caso onde a nacionalização vem pela oposição local, porque o João Campos não é governo, né? É o único caso de nacionalização forte que vem pela oposição, né? E, no caso, assim, é muito forte porque o PSB sempre dividiu o lulismo com o PT local. Claro. Inclusive, muitas vezes, tendo proeminência sobre o PT local, que tinha que se dobrar. Várias vezes acompanhamos isso aqui, né? E no caso do palanque da Raquel Lira, primeiro ela sempre fez questão de demonstrar... Na campanha passada, ela já ficou neutra. Foi o único caso de neutralidade, né? Que foi uma neutralidade cor-de-rosa, né? Assim, bem... Ela
se aproximava bastante. Dessa vez, como ela é governadora, inclusive a legislação permite que ela use as imagens do Lula, porque ela é governadora e o Lula é presidente. Então, ela não vai brincar com isso. Por quê? Porque o crescimento do João Campos depende muito da identificação com o crescimento, sobretudo no interior de Pernambuco, depende da identificação. A Raquel Lira tem a maioria das prefeituras. Então, o embate não vai ser uma coisa Mas o negócio simples, ali né? é isso. Quando ela pediu Diz que foi uma conversa dela e do Kassab, né? A pedido do Rui Costa, para filiarem o Túlio Gadelha. Menina, é muito enrolado mesmo. Tem que fazer um pacote. Para botar o Túlio Gadelha, aquele fofinho deputado federal, que foi do PDT, que o povo conhece muito porque ele é o marido da Fátima Bernardes. Estou só localizando, né? Porque tem gente que não se quer, Túlio Gadelha. Aquele fofinho, gente, barbadinho, que ele é marido da Fátima Bernardes. Aí pediu para ele se filiar ao PDS para ter um lulista na chapa da Raquel também. Rapaz, o negócio lá é... Agora, o Senado, os candidatos a Senado do lado do João Campos já estão definidos. Já estão definidos. Humberto Costa e Marília Arraes, PT e PDT. PT e PDT. Já está tudo definido. E tem uma coisa. Aí ele já está tranquilo. É porque tem aquela coisa também, né, Inês? Assim, não tem um Eunice atrás dele. Você não pode abandonar parceiros. A Raquel Lira foi muito colaborativa com o Lula, né? O Lula viveu uma experiência de governo nacional agora, em que os governadores se sentiram muito à vontade para constranger, para peitar. Ele foi ao Rio Grande do Sul dar uma grana, né, naquela enorme, situação terrível, e não foi bem tratado pelo governador. Ele já tinha, inclusive, jantado. Ele jantou uma vez com o Eduardo Leite e o Tales, ele e a Janja. Foram jantar uns 2 meses antes. Quando acontece toda aquela tragédia, o Lula não foi bem recebido pelo governador. O mesmo aconteceu situações assim em São Paulo, de desprestígio, né? De o Lula inaugurar em Santa Catarina, o Lula inaugurar obras e o governador não ia inaugurar. Minas, então, Goiás. quando no Nordeste, o Lula nunca viveu isso. Ele vem, exceto, por exemplo, aqui no Ceará, o Cid Gomes não tem ido, né? Isso é um dado muito importante. Inclusive, o Cid está esculachando o Lula toda hora. Ele fala que o Lula fala mal do Lula. Enfim, isso inclusive... Mais um sinal de que ele e o Ciro estão conversando. Exatamente. Né? Isso inclusive aponta que a eleição para o Senado aqui, ela pode ser nacionalizada pelo lado bolsonarista. Porque o Cid, candidato do Elmano, não puxa essa identificação, não mostra os votos que ele deu ao governo, nada disso. É como se ele caminhasse, né, com o próprio nome. E vamos ver se a segunda vaga, né, o Eunício quer fazer isso. O Eunício quer vir para ser candidato, para ser o senador do Lula. Claro, e ele acha que assim ele pode ter a segunda vaga. Né? Isso está tão confuso, esse papel do Cid está tão confuso, porque assim, ele não gosta do Camilo, ele não gosta do Lula. De fato, ele vai meio que caminhar ali com o nome dele e pronto, sabe? Vai agregar alguma coisa para o Elmano, porque ele diz que o compromisso dele é com o Elmano. Mas assim, você tem na cabeça, né, na condução dessa chapa, o Camilo, a quem o Cid não tolera. E você tem o Lula, que também... O Cid falou agora esses dias, eu não lembro para que veículo, que o Lula é prejudicial, que não sei o quê, que é nocivo para a política brasileira, uma coisa assim, repetindo as palavras do Ciro. Engraçado, né? Porque é isso. O Ciro, nos últimos dias, tem amenizado as críticas em relação ao Lula. Porque ele não é burro, né? Porque ele sabe que ele não vai querer nacionalizar. Ele, candidato a governo, ele vai ficar na dele, querendo falar da eleição no Ceará. Vai querer focar tem medo no do Ceará. Bolsonarinho. Mas aí você falou certo, o Senado não. Aí os candidatos ao Senado vão puxar a nacionalização com certeza. Assim, voltando a Pernambuco, Raquel já tem um candidato ao Senado, que seria o Túlio, Sim, né? o Túlio. Agora o segundo está aberto a vaga, que ela está também fazendo negociação, inclusive com o Miguel Coelho. Com o Miguel Coelho, com o Eduardo da Fonte. Né? E tem também o senador atual de Pernambuco, que foi o que ficou no lugar do Jarbas, que era suplente do Jarbas Vasconcelos, porque o Jarbas não renunciou por questão de saúde. Não sei o que, do Eri, é o sobrenome dele. Quem me dá informações lá de Pernambuco é cearense, mas mora lá há 500 anos. Blog da Noélia Brito, ela que me disse. Só tem uma senadora que não vai... tem uma vaga como a do Camilo aqui, que é Tereza Leitão, né? Do PT. Mas a Tereza Leitão, ela foi do eleita... PT. Ela foi eleita falta em 4 anos. Ainda tem tempo. Ainda tem 4 anos. Tem uma apagada dessa, companheira. Fernando Dueire. Fernando Dueire, que é do MDB. Foi né? amigo do Jarbas Vasco. Era suplente do Jarbas, Era né? suplente do Jarbas, ficou no lugar. Ele Exato. também está se colocando, cotado. mas ele tem menos condições de disputar. Quem mais tem condição de disputar Coelho, né? é o Miguel Coelho. E o
O Eduardo da Fonte. Também é um nome forte, tá? O maior valor, a política do Pernambuco. É bom demais, né? A gente está já com o horário bem avançado. Por tudo que é mais sagrado. E a gente ainda tem outros assuntos. Então, vamos só resumir. A Paraíba e Sergipe, que são os estados que a gente não comentou. Bem, então eu já disse aqui, os 4 que são de nacionalização forte, Sim. Bahia, Pernambuco, Ceará e Piauí. Tem os de nacionalização moderada, Sim. que é Maranhão, Alagoas, Paraíba e Sergipe, porque Sim. são aqueles onde, digamos assim, o campo bolsonarista não está com capacidade de pressionar a disputa e os competidores também não vão brigar com a tendência lulista ou vão disputá-la, inclusive. Então, é nacionalização moderada, tá? E tem o de nacionalização leve, é o único caso que é o Rio Grande do Norte. Por quê? Porque a governadora, o candidato dela, que é o Cadu Xavier, seu ex-secretário da Fazenda, ele busca a nacionalização para recuperar condições de competitividade, entende? Então, não tem como você colocar o tema com toda a força, né? O candidato mais forte é o ex-prefeito de Mossoró, que quer fazer uma campanha falando só do Rio Grande do Norte, não quer tratar de temas nacionais. E o PL está com um candidato que também tem relegado a identificação, ok? Então, é o de mais leve, é o Rio Grande do Norte. A vida está muito local lá. E, portanto, deve ser um cenário em que a campanha nacional petista deve ter sucesso. Não se sabe aí o tamanho. Aí, talvez o peso, né, do tamanho. Inclusive, há quem suspeite que o Cadu Xavier será competitivo. Por quê? Porque quando vier uma identificação maior com a campanha nacional, é possível que ele faça um bom aproveitamento dessa identificação. Tá? Cara, eu acho que tem que ter a parte 2 e a parte 3 do Nordeste, porque realmente são muitos nomes, são muitas realidades diferentes, mas o que eu acho que fica aqui de mais marcante que você falou, Marcos, é que em nenhum estado há uma tendência de vitória clara de um candidato bolsonarista. Apesar de candidatos que tenham alianças com bolsonaristas, como é o caso do Ciro aqui, não é claro uma tendência para o Bolsonaro em nenhum estado, né? Não é. Mas tu acha, só para terminar, Camila, Claro. esse percentual de adesão ao Lula, que diminuiu um pouquinho em relação... Ele tende a diminuir mais ainda? É possível. Por causa dessa organização da direita que você tanto é disse possível que o Lula tenha mais votos do que o que teve em outras regiões, porque ele está com palanques melhores do que há 4 anos atrás, como é possível que ele diminua um pouco aqui. Porque onde é que você mais perde? Onde você tem muito. E eles estão bem preocupados com isso, E né, no Marcos? Sudeste, o Estão bem Lula, preocupados. digamos assim, voltou a ter bons palanques, né? Há 4 anos atrás, ele não tinha o palanque que ele vai ter no Rio. No Rio, ele vai ter o Eduardo Paes. O Haddad é competitivo em São Paulo, né? Claro, é um bom palanque. o Tarcísio, franco favorito. Mas o Haddad não fez campanha e pontuou próximo do Tarcísio na pesquisa. Então, está montando um palanque que é um palanque significativo, né? Mas o E em ideal era se Minas- garantir aqui, né? Ter um certo conforto porque aqui. Mas... depende. Foi muito divulgada essa história de que o Nordeste compensou outras regiões. Tem até trabalho sobre isso, assim, não concordo com essa leitura. Porque o que aconteceu em 22 foi que o PT recuperou o terreno no Sudeste. Se não tivesse recuperado, não tinha ganho. Né? Essa E ele leitura teve aí o foi máximo muito interessante do que ele mesmo. podia ter no Nordeste. Foi. Fez 69,34%. Mas sem ter recuperado, sem ter vencido na cidade de São Paulo e no Sim, entorno, Sim, pode crer. sem ter vencido em Porto Alegre, não teria Essa é uma leitura acontecido, importante, porque tá? isso combate um pouco também essa visão de que o Nordeste é aquilo, toda aquela história negativa que se Tem um atribui ao pouco de Nordeste. exagero também, assim, certo? Foi a exato. única região que o Lula venceu? Foi. Mas do ponto de vista do que ele avançou em outras relação a regiões, 18... Foi importante. Pois é. E dessa vez o Lula tem palanques melhores Ótimo. no Sudeste e tem uma estratégia melhor organizada no Sul, porque onde é mais difícil, você também tem que cuidar bem. Claro, O Brasil tem partidos nacionais, então você tem que olhar onde eu vou melhor, eu vou tentar ter o máximo, né? Sei lá, Bahia, você vai ter os 2 senadores e o governador, se eles forem bem-sucedidos, né? Onde é muito difícil para mim, Santa Catarina. Então, o candidato que levou a eleição para o segundo turno do governo estadual lá, Décio, que dirigiu uma empresa pública importante e tal, vai agora tentar o Senado. Ok? Então, é uma estratégia numa aliança muito mais ampla do que essa que o PT montava. Então, você tem que saber cuidar do que você tem, conhecendo bem o terreno. Para fechar, eu queria só falar assim, de um caso que eu acho muito interessante, que é
Primeiro, 2 casos, né? Ainda do Rio Grande do Norte. O Rogério Marinho, por exemplo, o cenário. Você pode dizer, é um estado onde a governadora do PT está mal. Onde a capital tem uma tendência pró-Bolsonaro. Por que o Rogério Marinho não está lá? Ele fez a opção de coordenar a campanha nacional do Flávio. Em Sergipe, nós temos uma figura de outra franja, digamos assim, sócia do bolsonarismo, que é o lavajatismo, né? Tem o Alessandro Vieira. O Alessandro Vieira está distanciado do governador. O governador acabou de celebrar um acordo, o governador que é do PSD, Fábio Mitidieri, acabou de celebrar um acordo com o PT. O Rogério Carvalho, senador petista, estará na chapa dele. O outro nome será do União Brasil, inclusive é um cidadão que votou pelo impeachment da Dilma, André Moura. Né? Tá tudo abençoado pelo PT nacional, será o palanque do Lula, porque o PT ia ter candidato próprio lá, retirou para fazer essa composição. E o Alessandro Vieira está, inclusive, meio solto na disputa estadual de Sergipe, onde há uma quantidade muito grande, ainda muito picotada, de candidatos ao Senado, mas na chapa do governador, que vai para a reeleição, está bem avaliado, enfim, já está tudo bem azeitado, bem construído, e é pró-Lula. Ele fazia alianças mais governativas, né? Era um governador parceiro, mas agora ele, digamos assim, entregou o coração. O Alessandro Vieira é esse da CPI, do crime organizado, que passou a mão na cabeça dos criminosos, tudinho, indiciou os ministros do STF. Exatamente. Achei tão estranho isso. Foi ato de campanha. Mas assim, Camila, não sei se vocês não estranharam a cara desenxabida dele, não. Parecia que ele estava sob a ameaça de morte, aquele cara. Eu achei tão esquisita. Primeiro, um relatório estranhíssimo. Mas isso é um assunto para comunidade. Vou comentar na comunidade. Por quê? Muito estranha a cara dele. Porque ele é mais combativo. E ele estava assim, falando com os olhos... Né? Ele dando entrevista para a Globo News, assim, com a cabeça meio baixa. Achei tão estranho. Talvez a repercussão, né? Mas o fato é que Sergipe seria um estado de nacionalização moderada, a gente inclusive fez uma nota técnica sobre isso, mas eu diria que hoje ele será um estado de alta nacionalização. Vai ser mesmo. Bora comentar os babados. Pois é. Porque a gente não falou aqui do Ceará, quando falou-se em Senado, que poderá haver assim, uma coisa, tipo, Luziane Lins, candidata, se ela for, né? Também vai mudar o cenário. Muda muita coisa. Pelo lado da esquerda, muda um bocado. Ainda há essa possibilidade, né? Mesmo ela não estando na chapa oficial, mas ela pode... Ela correndo sozinha. Isso, correndo sozinha, mas com alguns apoios extraoficiais que podem ajudá-la. Agora, como ela está num partido federado, né? E o pessoal, tudo indica, vai ter candidato, ela pode estar na aliança, ela deve estar na chapa do candidato do PSOL, né? Mas tem essa conversa de que ela já teria sido liberada a apoiar o Eumano, se for o caso. Tem essa história. Enfim, a gente vai ver vaga. Exatamente, os bastidores. Agora, vamos falar rapidamente. Falando em Senado, tivemos nos últimos dias o acirramento da disputa no PL. Que a gente está aqui assistindo com gosto, assim, comendo pipoca, coisa mais linda. Teve um vídeo de divulgação do Alcides Fernandes, né, o pai do André Fernandes. Então, vários liberais aqui, né, vários bolsonaristas apoiando, divulgando apoio a ele. E depois a Priscila veio à tona com um vídeo de pessoas comuns, pessoas desconhecidas, declarando apoio a ela ao Senado. Um parênteses. Foi lindo também, isso. Muito comentado e bombou o vídeo da Inês na comunidade. Eu tô tão garoto de propaganda da comunidade. Mas é tão boa aquela comunidade, Porque né? saiu esse negócio, tu já foi comentar, a gente já interagiu. É porque a gente soube, antes daquele povo do PL, gravar apoiando o pastor Alcides, tá entendendo? Inês, mas tu tá muito a comunidade sabia primeiro, a comunidade soube isso quarta-feira passada, quinta. Eles foram tudo obrigados. A maioria era deputado federal, estadual e vereador do PL. Eu apoio o deputado assim, o pastor assim, mas a maioria era tudo obrigado, porque o André Fernandes obrigou. Tá entendendo? Fez a pressão. Não era assim, livre, espontânea vontade, era livre, espontânea pressão. Mas eu acompanhei o episódio aqui de vocês com o Emanuel e eu soube por vocês que tem gente que não tá mais nem se abraçando.
Eles têm questões na esquerda, na direita, né? Na esquerda também tem, né? Mas na direita tá uma beleza. Tá. Tá uma beleza. Mas conta aí da repercussão. Aí a Priscila respondeu, Diz, né? Aqueles vídeos da Priscila. Justamente. Ela mostra que ela não tem apoios assim de figuras políticas, que ela tem apoio do povo. Eram várias pessoas populares, né, que falaram que apoiam Priscila. Priscila Costa, que também está tentando ser candidata ao PL. E aí depois veio a história de que ela pode ser ao Senado, que ela pode ser vice do Flávio Bolsonaro. Foi assim. Diz que muita história. no PL lá tem nomes de mulher para ser a vice do Bolsonarinho, certo? Para dizer que eles são loucos por mulher, que eles não são. Claro, tem que ter uma mulher. Nada. Aí tem que ter uma mulher. E entre as mulheres, não é só ela, não. Entre as cunhas tudinho lá, tem ela também. Pode ser vice de Flávio. Quer dizer, para ela seria uma beleza. Nordestina. Nordestina. Mulher. Cheia de conversa. Jovem. Ela tem que falar. Ela sabe falar que ela sabe pregar nas igrejas. Não, isso seria um apaziguamento com a Michelle, né? Porque ela é os querer da Michelle. E vale lembrar, eu conversando com alguns amigos sobre isso, a Priscila, ela é muito mais perigosa do que o Alcides Fernandes, do ponto de vista... Mais, teria comparação. Pois é, não tem comparação, porque o Alcides é aquilo ali que a gente vê, assim... Roceiro. Como é a pessoa roceira? Eu nem ia usar a palavra, ainda bem que tu disse, mas assim, uma coisa... O que é que tem? A Priscila não, ela tem um potencial de estrago do ponto de vista do avanço do conservadorismo maior. E outra coisa, ela deram o traço de arruda aí nela. Porque ela foi para Brasília conversar com o Valdemar Costa Neto. O Valdemar disse a ela: olha, Priscila, nem se preocupe, minha filha. Olha, eu imitando ele, não sei nem como é. Nem se preocupe, porque o nome a ser escolhido vai ser por pesquisa. Nós vamos fazer pesquisa. Se o seu nome Pro Senado, tu diz, né? Pro Senado. Pro Senado. Ela foi bater lá semana passada. Aí, nisso, nas caladas da noite, André Caneco mandou aquele povo fazer aqueles apoios, entendeu? Pois é, essa já vai ser uma informação super quente para os artigos do Emanuel que estuda, né? Mas a gente tem uma amiga, a Mona Lisa, que já trouxeram várias vezes aqui, né? A gente ama a Mona Lisa. Então, minha amiga é demais. E ela sempre, assim, acompanha muitos trabalhos dela e ela sempre fala da dificuldade das mulheres construírem, não é um lugar difícil na política, não é brincadeira. Esse discurso da Priscila, né, de eu vou recorrer diretamente ao povo e tal, né? Esse não é um discurso novo no Ceará, né? Esse discurso já fortaleceu muitas mulheres, mudou cenários políticos no Estado, né? E, assim, com todas as diferenças de pensamento que possamos ter, né? Ela é uma líder política incontestável. Aí vamos fazer esse corte aqui do Marcos Paulo agora, porque tu sabe que cortaram uma Diz fala aí, nossa. diz aí, não, porque a gente estava falando da legitimidade. Isso. Legitimidade para ela, como uma candidata da extrema-direita, ser superior à do Alcides. Quem tem voto. Quem tem voto, quem tem e tal. discurso. Aí pegaram esse corte e disseram, as jornalistas de esquerda, né, não, defendendo o nome da Priscila. Agora a gente é time Priscila. Aí então pegar essa tua fala aí, vamos fazer a mesma coisa. Mas é um Cientista risco danado. Às vezes eu estou dando aula, explicando, sei lá, o pensamento de um autor conservador. Já tive que responder sobre isso. Professor, o senhor concorda? Eu disse, não, estou explicando bem para você entender. Exatamente. Pois não pegaram Não a povo da ataque o direita, espalhado mensageiro, para né? todo mundo dos grupos. Que maldade. Olha, as jornalistas de esquerda. Aí eu digo, meu povo, gente, agora é time Priscila. Pelo amor de Deus. Aí cabe um outro esclarecimento também em relação à semana passada, que o Emanuel falou que vai ser engraçado ver esse ano os casais de direita, né, as chapinhas casadas entre os casais, né? E aí Inês falou, por exemplo, falou assim que o mais interessante é que esse pessoal da direita, que reclama, que denuncia o sistema, mas na verdade reproduz o sistema. E aí a galera ficou reclamando, vocês não falaram, o Camilo e a Onélia, e não sei quem na esquerda também tem, no governo. Claro, minha gente! Mas essas pessoas não estão criticando o sistema. Os outros episódios aí, como é que eu posso ver? Essas pessoas não estão criticando o sistema, eles estão surfando no sistema. Inclusive, eu acho que o arranho de imagem que o Camilo possa ter tido nesses últimos tempos, que o Camilo quase não tem arranho de imagem. Exatamente. O caso Onélia foi muito forte, eu acho que nem ele esperava, né? Eu vi a repercussão aqui entre vocês e tal.
A gente avisou. A gente avisou. A gente pedia, avisou. pelo amor de E Deus, está faça isso rendendo não. até agora. Essa semana passada foi Gilmar Mendes que criticou essa história de ex-governadores, governadores Indicações, indicarem né? As mulheres mulheres. para o TCE. E aí ele até fez uma leitura que eu achei interessante. Acabaram com a aposentadoria de governador, aí criaram essa estratégia, botar essas mulheres no TCE, Tribunal de Contas, para ter esse salário eterno. E foi um rebate do Gilmar, porque o governo, Zé Disseu, todo mundo, os petistas, começaram a falar de reforma do judiciário e ele se sentia um pouco, né? Foi. Como quem dissesse assim, também tem Também tem problema do outro outro lado. Né? Eu tenho umas é. coisinhas Mas anotadas aqui isso no que você caderno. falou é perfeito. Foi das poucas coisas que arranharam a imagem do Camilo foi essa história da Onélia. Embora eu acho que ali tem mais componentes além desses, né? É. Porque assim como a Priscila Costa, a Onélia também não foi para esse cargo apenas por ser esposa do Camilo, né? Ela também é uma liderança. Quem observou a atividade política dela na campanha do Evandro percebeu que tinha uma candidata potencial forte. É capaz de que muitos homens da aliança tenham achado era bom, bom, né? que ela tenha ido para o tribunal. Mas, que ela fosse candidata. Que botasse a cara para ver se tinha voto. Mas ela ir direto para o TCE foi Eu uma acho coisa o assim, seguinte, um jogo não, ela esquisito. podia ser assim, a maior preparada, a mulher mais preparada do mundo para ser do TCE. Eu não ia. O marido, eu não vou não. Vou não. A Mas gente não foi falou ao isso, contrário, né? não. Foi ela que A gente pediu falou pra isso. mim. Gente, Temos que ir encerrando. não, beleza, só sobre essa história dos casais ainda. Sim. A cara de pau é tão grande. O Jornal Povo fez uma matéria nessa quarta-feira entrevistando a doutora Silvana, né? Deputada, andrezista, alcidista e tudo mais. Bolsonarista. E ela foi perguntada sobre... Não, mas e aí, o Alcides Fernandes, né? Pai do André Fernandes, essa coisa da relação familiar. Sabe por que ela disse? Não, mas nós, candidatos conservadores, nós valorizamos a família. Tu acha, mulher, cara de nem pau mesmo, treme. né? Ou seja, uma coisa que eles criticam nos outros, eles admitem para si, porque ali é uma valorização da família. Mas, Evelyn, vamos Ela e o marido fazer, dela vamos fazer começam que aí, nem, né? que nem os Jagel. cearenses. Vamos escacaviar mesmo o discurso desse povo. Será que eles criticavam exatamente essa questão de parentes na política? Talvez eles não, mas o eleitorado deles sim. O Isso eleitorado é possível, de direita, de Porque às vezes extrema-direita, tem sempre denunciou essas... umas conjunções assim que você Sim. diz, mas não falava mal disso. Aí você vai olhar bem, não. Certo. Não certo. falava. Tem Ou às gente- vezes você diz assim, foi nessa eleição que falou, por exemplo, o tema número 1 do Bolsonaro, quando criticava... que o Bolsonaro, assim, ele representa uma aversão geral às instituições, né? E a velha Tema- política. E a entre velha aspas. política, o tema número 1 era a urna. Em 18. Isso. Não é em 22. Não. Já Entende? vinha sendo Então, assim, construída. eu não sei exatamente se esse grupo criticava parentela na política. Eu acho que a esquerda, sim. Por isso que Sim. eu não tenho dúvida do peso que teve Sim. essa nomeação que nós comentamos aqui. Sim. Mas A eu- esquerda, assim, que inclusive eu Mas- me lembro de que vários líderes de esquerda gostavam de se orgulhar de não ter parentes na política. E o Flávio Dino reproduziu esse discurso na votação do STF se os parentes podiam advogar no STF. Ele foi o único que votou contra e ele disse, não só voto contra aqui, como eu governei o Maranhão sem nomear parentes. Muito bem. Interessante. Mas eles falam sobre o sistema, não é que ele não pontuou. Sistema, então, esse negócio de botar o marido e a mulher, o namorado, a namorada, não sei quem, é do Que são sistema práticas deles. identificadas com a velha política, a velha política que não política, presta, que bando eles de são tão fuleiro. contras. Não, rapaz. Eles Não, fazem a Inês, mas mesma ninguém tá coisa. botando namorada não, são tudo casados. É a família, a família. Inês, não seja contra a família do pessoal. Gente, vamos pro momento do desabafo, porque eu Deixa, acho que vamos agora para lá. já passando da hora. Vale Momento mesmo, do vale recadinho, mesmo, que é o vale momento mesmo. Discunhã. É rápido ali mesmo. Eu tenho um Olha, erramos eu para falo, fazer. ó. Eu tenho um erramos para fazer e um desabafo. O erramos na semana passada, no Discunhã também, trouxemos aqui uma fala do Curumim sobre o ITA, né, que é essa escola, essa universidade Instituto que é tão Tecnológico disputada. da Aeronáutica. Isso, que é tão disputada não ter cotas, né? Que foi dito isso. E aí, nós recebemos da Fernanda Pacobaíba, que é presidente do FNDE, nossa ouvinte também, Cunhazete de carteirinha, a informação de que sim, tem cota. É uma cota racial de 20%. Só que aí eu só vou rebater, viu, Fernanda? Ó, com todo carinho, ó. Beijo. Que não é uma cota social, né? Então, como são as cotas das universidades, que tem a raça, questão racial, mas elas são, sobretudo, cotas para a escola pública.
Então, o que o nosso Curumim tinha dito é que não tem... os estudantes de escola pública não podem sonhar com o ITA. É muito difícil, é quase impossível alcançar o ITA. A cota é racial, independentemente de ser de escola pública ou privada. Exato. É isso? Mas porque isso deriva de uma lei para as Forças Armadas, já antiga, acho que talvez de 2015, que também reservou cota para entrar nas Forças Armadas com cota racial. Tá Mas aqui aí fica botaram no ITA. Fica feita a reparação, né? Do que tem alguma cota. Que a gente disse que não tinha cota, mas tem. Nem que seja pouca, mas tem. O meu descunhã é sobre o caso do muro da Fraport, toda a situação lá. Quem está acompanhando, inclusive no nosso Instagram, enfim, a gente replica algumas coisas, mas o que aconteceu? O aeroporto de Fortaleza tinha um terreno gigante ao lado, uma floresta, e a Fraport, que é essa empresa internacional que ganhou a concessão do espaço, decidiu construir várias coisas ali e conseguiu, ano passado, uma licença que permitiu fazer assim, um desmatamento assim, enorme, gente, enorme. Mais de 40 hectares de uma vez só. E nisso teve todo um questionamento sobre como essa licença foi dada, que não podia desmatar tudo, que era Mata Atlântica preservada e tudo mais. E eles conseguiram engabelar o licenciamento ambiental da SEMASSE, especificamente. E nem foram atrás do IBAMA, enfim. Tem várias questões aí no meio, o caso está na justiça. O ponto é, lá com a chuva, a área que tinha... o Gabriel Aguiar, vereador, que fala isso. Tinha lá água, tinha tipo uma lagoa, tinha uma nascente, tem água lá. E a floresta segurava aquela água. Sem a floresta, com o desmatamento, essa água está indo para onde? Para a comunidade ao lado, que é a Vila Gomes, na Aerolândia. Várias casas, pessoas que moram lá há mais de 60 anos nunca tinham tido um alagamento na casa. E aí a água sai do muro, que fica ao lado das casas, e entra, invade a casa das pessoas. E já... Assim, tem casas lá que tiveram que ser desocupadas pelo risco de desabamento. Teve trechos do muro que já desabou. Já. E aí está uma briga danada. A Fraport quer que as pessoas saiam de lá e sem garantia de nada, sem garantia de que vai resolver a situação. E as pessoas estão dormindo assim, é uma situação terrível porque assim, elas não têm para onde ir e choveu mais forte, tudo aquilo pode vir abaixo. Porque, de fato, não tem nada que proteja aquelas pessoas. O que tinha era a floresta foi desmatada. E é isso, fica o registro. Principalmente, sabe do quê? Me incomoda muito que nem o prefeito Evandro, nem o governador Eumano venham à tona para ir lá, para verificar a situação das pessoas. Se portem como gestores da cidade também, né? Gestores públicos. Porque o Eumano que disse outro dia... Ele disse que a culpa é quem tem que resolver a Fraport. Não, ele é governador do estado do Ceará. E ele que deu a licença. Um órgão do estado que deu a licença. Então, ele tem a obrigação... Fraport, cuide aí. A Fraport não vai fazer nada. Mobilizou muito pouco esse assunto. E é de uma tristeza, é de um descaso. Eu assino embaixo demais desse descunhã aí. Pois era isso. Mandem vocês. Posso falar aqui o meu rapidinho? O primeiro é a programação de aniversário do Centro Cultural Dragão do Mar, meu povo. 27 anos do Dragão do Mar. Eu me lembro como se fosse hoje dele sendo construído. Eu peguei. Tu já dizia Gugu Dadá, já dizia. Tinha toda uma discussão se ia ser caçaça ainda não. Caçaça eu digo agora. Caçaça agora. Eu dizia caçaça. Pois, meu povo, vai ter uma programação bem completa de hoje, 23 até domingo, 26. Vai ter teatro, cinema, show do Cidadão... Acho tua casa, Cidadão Instigado. Eu estarei lá, com certeza, no dia 25. Cidadão Instigado, Priscila Senna. Cidadão Instigado, com certeza estarei lá. Pois é. Aí vai ter a Uê Feira, vai ser lá dessa vez, a Feira Uê. Fuxique no Dragão. Aí, como é muito grande a programação, vão lá no Instagram do Dragão do Mar, que tem. É @Dragão do Mar, bem facinho. E, gente, é bem rápido aqui, meu segundo descunhã, sobre o show do Guns N' Roses. Eu tenho que falar, né, mulher? Claro. Eu fui credenciada pelas cunhãs, eu tenho que falar aqui. Primeiro, dizer que o show foi maravilhoso, apesar do pau d'água. Não consegui ver companheiro Eumano, porque eu fui lá na tribuna de honra, fui lá dar uma circulada, vi até o Osmar Baquite, que fez uma música lá pro Raspa Caneco. Foi, só saiu na comunidade, que eu botei o vídeo lá. A comunidade tá bombando. Gente, vocês têm que ir. Antônio Carlos, deputado, o senhor veio ouvir que músicas, assim, queria ouvir que música? Ele, November Rain. Aí eu, quer mais, assim, diga assim umas 3 músicas. Ele, November Rain, é isso. Essa. Eu Antônio Carlos, vou publicar, viu? Os roqueiros. E o Elmano lá, batendo cabeça, com a camisa toda molhada. Aí eu queria só comentar, assim, gente, era uma multidão. O Castelão lotado.
lotado. Claro, teve os perrengues de organização, muita gente, mas assim, para deixar claro como Fortaleza tem público para eventos desse porte. Vem gente de todo... Olha, meus primos de Mossoró, a galera veio de todo o canto para assistir, lotado, um show maravilhoso. Então, assim, que a gente volte a ser... a entrar nessa rota de eventos internacionais, né? Grandes eventos nacionais estão vindo. Mas, cara, Fortaleza pode ser um polo, um hub de shows grandes desse porte. Depois eu conto mais, porque nós já estamos aqui sendo expulsos. Exatamente, tem que acabar. Bora, Inês. Mulher, o meu Benjeri. Ainda tem os cheiros, vai. Ei, meu discunha é para Paracuru. Prefeita Gabi Aquino, minha filha, por favor, ajeite a Avenida João Lopes Meirelles. Parece que foi a guerra lá. Pronto, bem ligeirinho. As invasões do... Agora, cheiro, minha filha, porque é cheiro Mande demais. cheiros. Ave Maria, cheiro. Deixa eu dizer aqui, bem ligeiro. Tu não quer não dizer os teus primeiro? Eu posso dizer. Pois vai. Vou começar pelo Jax, a Letícia, o Pedro e o Gustavo. O Jax é filho do meu vizinho. E ele não mora no prédio, mas ele frequenta muito lá, né, para visitar os pais. O Pedro e o Gustavo são os filhos. Então, a Letícia é a mulher dele. E ele acha que estudou contigo, Evelyn, lá no Estela Maris, viu? Então, muito legal. Será, hein? Ô, Jax, fala aí comigo no Instagram para ver se eu te reconheço. Pois um cheiro, viu, Jax? Ó, um cheiro grande para tudinho aí, viu? Também vou mandar pro Felipe e a Silvia. A Silvia é a mãe, o Felipe é filho. E me encontraram outro dia. Eles já receberam um beijo outro dia. E estão recebendo de novo, olha só, o povo tudo carente mesmo, né? A Júlia Fernandes, minha ex-aluna, também outro dia, me manda, eu sou ex-aluna da Camila, pronto, está aqui enviado o cheiro, Júlia. E o Caio Vecade, que manda mensagem pelo Spotify, ó, cheiro, viu, Caio? E por fim, Morgana Sampaio, mais uma carente, que outro dia recebeu o cheiro da Evelyn ou da Inês? A Morgana. Foi. Mas ela falou que queria com mais entusiasmo, um cheiro mais cheiroso. Cheiro gigante, Morgana. Um cheiro enorme pra você. Agora que eu quero cheirar também. Menina, vai, Inês. Eu vou ler assim, tipo o locutor de futebol. Leia. Manuel Agapito, da ilha de Colares, no Pará. Pensa o quê? É internacional, é interestadual. Manuel Agapito, da ilha de Colares, no Pará, é a terra dos ETs. Fala, é isso aqui tudo em teu cheiro? Cala a boca, a menina. Bíblia Sagrada. É de Wanda Santos de Oliveira, Letícia Suiane, William Paz, José Irã, do Eixo Itaperi Serrinha, Dornelis Pozobon, acho que é o que te viu no supermercado. Ele mesmo. Maria Noemi, Isabel Luque, Caio Pontes, que é enfermeira e ativista pela valorização da profissão, Camila Gadelha, Glauton Show, encontrei na Feira do Livro em Paracuru. O meu sonho era tirar uma foto contigo. Eu sonho é besta. Sonha baixo, né? Eu sonho besta, menino. Pois beijo pra vocês. E aí mandou dizer que a Daniela Albano também escuta. Jefferson Silveira de Bela Cruz, Nicolas Teixeira, Gustavo Braga, professor Vinícius, Rodrigo Lima, Giovana Bezerril, Cássia Braga, Natália Lima e André Lima. Menina, e quem mandou, a pessoa mandou dizer, olha, quem fez o santinho de vocês de candidato ao Senado foi o Adrielso, da equipe Cheiro Embaixo. Muito bom. Lá do Muito Quiz. bom. Adoramos. E também eu quero mandar um beijo, um cheiro, um abraço para o cearense de Poeiras, Márcio, mas ele reside no Maranhão há muito tempo e ganhou o título de cidadão de Santo Amaro do Maranhão, pelo trabalho que desenvolve na escola Colégio Militar Tiradentes de lá. Inclusive, ele não ensina assim, o povo a dizer aquelas refrão de manda matar, não. Um dos projetos dele é Olimpíada de Literatura. Tu viu? Arruma de beijo. Mulher. Não, gente, era meia página, gente. Meia página. Beijo, cheiro, cerveja, vinho, cachaça, o que vocês quiserem. Manda, Evelyn. Eu ia citar os nomes tudinho, mas não vou pra serrar, porque senão o povo dá pra matar a gente. Pra galera da ativa, da nossa comunidade, Cozinha das Cunhãs, porque tem um povo que, fica ali, tudo que a gente manda, comenta. Jéssica Góes, Daniel Ferreira, Mara Reinaldo, Gil Santos. E tem um monte, não vou citar tudinho, não. Cheiro, gente. E também pra Andressa Carvalho e o marido dela, o Oliveira Júnior, que deve ser meu parente lá do Icapuí. E para Manuela Oliveira, pediram cerveja, cachaça e hospedagem na Estrela Peroba, viu? Lu, Arthur, tem um pessoal querendo essas hospedagens lá na pousada. Pede sushi, pede tudo da coisa, né? Pois tá aí. Pode mandar um cheiro pra quem tu quiser. Sim, tenho que mandar para minhas filhas, Tainá e Maristé. Meu marido, Gustavo, meus pais, Ivone e Marcos, meu irmão Bruno, que é super curumim. Meu irmão e meu cunhado, Bruno e Léo, são super curumins. Depois tu diz pra gente quem é o Agora eu tenho que agradecer o povo do OPN. Sim, agradeço. Que ajudou a construir a nota, todos os dados. Cláudio André de Souza, da Bahia, da Unilab.
Fernanda Petrarco, Wilson Oliveira, de Sergipe, da Federal de Sergipe, Luciana Santana, da Federal de Alagoas, Mona Lisa Torres, daqui da Nosso S, Vitor Sandes, da Federal do Piauí. Que já veio aqui também. Já veio aqui o Clóvis Melo, da Federal da Paraíba. Alan Lacerda, do Rio Grande do Norte, da Federal do Rio Grande do Norte. Priscila Lapissão do Prado, de Pernambuco, da Universidade de Pernambuco. Ananda Marques, do Maranhão. A gente já fala com ela, né? Já. Exaú Rômulo também. E Fábio Machado, Zé Diogo e Lara Lane, que ajudaram também na Paraíba. Uma turma muito boa. Gente, tem que vir de novo, viu, Marcos? Vai ter, porque é muita coisa. Vai ter segunda edição. Eu esqueci tudo já. Antes pra você ver o tamanho do problema. São 9, a gente tem que muita distribuir. coisa. Destrinchar bem direitinho. Quando tiver todo mundo formado, vamos falar de novo, vai ser bom. Que o negócio vai truar. Pois então, você aguarde o convite que você vai voltar olha logo. A Bíblia. Olha a Bíblia. Pois, gente, obrigada. Correria, né? Não, correria mesmo, mas é isso. Obrigada demais pela paciência, por ter ficado com a gente. É isso, gente. O amor é grande, né? A gente passa um dia sem se ver, aí já quer entregar um episódio maior. Mas é sem querer, a gente queria fazer. Isaac tá bem ali, ó. Só obrigada demais. Não vou embora, não. Isaac, só mandando então, lembrando, para entrar na comunidade das Cunhãs é bem facinho. Aqui na descrição do episódio tem o endereço direitinho. Se você for lá no Instagram, na bio, tá lá o endereço também, tá certo? Então você entra, participa a partir de R$19 por mês e é muito legal, gente. Você se informa, se diverte, troca ideia, né? É um momento de relaxamento, assim, e fica sabendo das coisas antes de todo mundo. Então, na produção deste episódio estivemos eu, Camila Fernandes, Ebele Rebouças e Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa Ponto Indie. Gravação e edição é feito pela Pro Produções, que a gente chama de Paixão Maria. A trilha sonora é Barbada Gagá, da banda Breculê. E é isso. Valeu, gente. Tchau!